Parte 2. Shalom, meu nome é Gabriela, eu vim falar parte 2 do Salmo 23. E então, Jessé negligenciava muito Davi, muito mesmo. E então, quando Samuel, o profeta Samuel, quando Deus mandou o profeta Samuel ir até lá a casa de Jessé, né, para escolher quem iria substituir Saul, né, o grande rei Saul, né? Que porque o rei Saul, porque Deus queria substituir o rei Saul? Porque ele era desobediente à palavra do Senhor. Então Deus escolheu colocar Davi, né? No lugar de Saul. E então eu imagino Jessé chegando na casa. Samuel chegando na casa de Jessé. E aí olha assim, vê aquele monte, né? Os 7 irmãos lá. E aí eu imagino, né? Já pensou? Jessé fala, vem, o primeiro, né? O filho primogênito, né? Vem, Eliabe. Daí Jessé olha e fala, não, não é esse. Aí chama o segundo filho. Vem, Abinadab. Aí Jessé também não é esse. E dando sequência, dando sequência. Até que o quê? Acabou os irmãos. Não tem mais irmãos ali. E então, o que acontece? Samuel fala, né, pra Jessé, você tem mais algum filho? Porque não é nenhum desses que o Senhor, né, quer da mensagem, não tem nenhum desses. E então, Jessé manda chamar o Davi, que tava lá, olhando as ovelhas. Eu fico imaginando o Davi vindo, né, com os irmãos. E então ele pega e imagina a tristeza dele, porque um profeta foi lá na casa do pai dele, o pai dele chamou todos os irmãos, mas não chamou ele. Você já pensou isso? E eu fico imaginando que aí vem aqui, né, aí a gente vem aqui no Salmo, que é o Salmo 23, né? No Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a gente vê a tua vara e o teu cajado me consolam, né? E eu fico pensando assim, a tristeza que ele deveria, né, ter sentido, né? E quando ele chegou lá na casa, né, já estavam tudo pronto, a mesa, tudo. E essa parte é a mais legal. E aí, o que acontece? O quê? Estavam todo mundo reunido na mesa, sentado. Aí, quando Davi chega, todo mundo se levanta. E quando Davi senta do lado de Samuel, Samuel unge a cabeça dele e o cálice dele, ele enche o cálice de Davi e o cálice de Davi transborda. Em meio, em meio ali, os seus irmãos, e ele fica ali, ele vê ali como Jesus, como Deus, né, trabalha, e a gente vê ali como Deus é maravilhoso, que iria honrar ele, que iria, porque daí a gente vê aqui, ó, no 5, preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que ele pediu no Salmo, no 23, no 23, no Salmo 23, no capítulo 23, no versículo 5, o Senhor fez para ele. Ali ele pediu isso debaixo de uma árvore,
ele tava, né, a gente vê, a felicidade que é quando o Senhor é o pastor nosso, quando a gente deixa o nosso Senhor, né, fazer as coisas, né, a gente entrega, né, as nossas vidas para Ele, e ali Deus começou a honrar Davi. Davi, depois disso, ele já não virou rei, ele já não ficou, né, tipo, já virou rei, já foi lá. Não, ele teve um processo muito longo para poder chegar a ser rei. E o pai dele negligenciou ele também. Que nem eu falei para vocês lá no Salmo 69, né? Então, é muito importante a gente nunca perder a esperança daquilo que a gente sonha, que a gente deseja, e a gente ter fé no que a gente pede pro Senhor, porque às vezes a gente acha que o Senhor não tá ouvindo o que a gente precisa, que a gente, né, pede de coração, mas Ele tá. Amém? Deus abençoe.